Há 2,5 bilhões de anos, dois pedaços da crosta terrestre chocaram. Com atrito, a temperatura e a pressão, o material acabou subindo para a superfície, formando centenas de vulcões. Algumas reservas minerais, antes profundas, ficaram praticamente expostas, e sobre elas nasceu uma densa floresta. Aqui, milhões de anos mais tarde, seriam descobertas as maiores reservas de ferro e a mais rica montanha de ouro do planeta. O programa Cineó hoje sai do estúdio e vem conversar com Vitor Lopes, diretor de cinema, diretor de documentários, já fez uma série de roteiros também para vários programas, enfim, já teve participações em vários projetos e do Rio de Janeiro veio para cá para atender a gente aqui na Universidade Positivo, onde também é professor, né? Hoje eu sou professor, também divido praticamente tudo que eu sei, eu gosto de dividir com outras pessoas para fazer nascer outros filmes. E é uma honra estar fazendo esse trabalho aqui no Paraná, estar me aproximando da indústria do audiovisual paranaense e poder colaborar para que nasçam outros filmes, além dos meus, que é um outro lado da minha vida que eu prezo bastante. Legal. Vitor Lopes, para quem não conhece, veio lá de Moçambique, já está radicado aqui no Brasil há mais de 30 anos. 37 anos. E teve aí um contato no início, aí meio que de longe, né, com Serra Pelada. E aí que eu queria saber, porque neste documentário que você fez agora, você conta que Serra Pelada não acabou, né? Isso que mais me chamou a atenção. O que você encontrou lá e o porquê, como essa história chegou até você? Olha, na verdade eu fui para a região para fazer 2 filmes institucionais para a Vale, na época, e fui filmar na região. E quando eu fui, como todo cineasta é um garimpeiro por essência, ainda mais o documentarista, eu fui para lá já querendo conhecer Serra Pelada, porque eu vi que era a mesma região. E assim que eu cheguei, eu me deparei com uma história incrível, uma história única no Brasil e no mundo, né? A maior corrida do ouro do século XX, a maior concentração de ouro já encontrada no nosso planeta e também a segunda maior concentração de trabalho humano desde as pirâmides do Egito, que aconteceu no Brasil na década de 80. Então, eu acho que já estava na cara que essa história precisava ser contada e eu vi logo que não era uma história que estava enraizada no passado. É uma história que se comunica com o Brasil de hoje também e o fato dessa história estar continuando e da gente às vezes parecer tão distante desses Brasis profundos e magníficos que a gente não conhece foi um dos motivos para que a gente fizesse o filme. Não é o teu primeiro trabalho como documentarista, mas você de certa forma teve um trabalho extra, digamos, nesse projeto, que foi garimpar imagens reais. Como foi descobrir essas imagens? Você teve acesso a elas? De que forma? Como isso chegou até você? O Samuel Fuller dizia que o cinema é um campo de batalha. Eu vou falar um pouquinho diferente, cinema é garimpo. E no caso de Serra Pelada, eu sabia que eu ia ter que contar com essas imagens míticas, que são imagens únicas na história do cinema, né? Você não tem imagens de 100 mil pessoas trabalhando, sem máquinas, em lugar nenhum. Em geral, são imagens que você associa a eventos esportivos ou manifestações políticas. E eu fui desde o início, eu comecei a pesquisar a iconografia de Serra Pelada, cheguei a vários filmes, inclusive um deles, um filme com narração do Orson Welles, que é um filme que estava perdido, e eu consegui uma cópia do filme ainda em película e fiz um trabalho literalmente de garimpo atrás dessas imagens fascinantes, muito poderosas, e fez parte do processo chegar nessas imagens e tê-las no filme para traduzir o impacto, porque é um transe, né? Ninguém pode ficar incólume ou impassível diante do que foi o cenário de Serra Pelada. No início dos anos 80, foi aquela grande corrida do ouro. Milhares de pessoas se matando, né, por uma pepita de ouro. E, aliás, foi quando foram encontradas as maiores, né, pedras, as maiores pedras, as maiores pepitas de ouro. Hoje, a Vale faz um trabalho lá no local. E vocês veem que aqueles garimpeiros lá do início, os que sobreviveram, ainda estão lá esperando para que eles possam continuar explorando aquela área. Como foi se deparar com essa situação política, de certa forma, e que mexe com a vida daqueles seres humanos que estão ali há 25 anos esperando para reverem suas famílias?
De certa maneira as pessoas que ficaram em volta da cava do lago de Serra Pelada, porque tem esse grande mistério, Serra Pelada é uma montanha de 150 metros de altura que virou um lago de 150 metros de profundidade, sempre cercado de miséria e disputas até hoje. Que é uma ironia também, como é que o lugar mais rico, a concentração do Brasil, né? do Brasil e do mundo foi sempre cercado de miséria. Então houve uma disputa de várias mineradoras interessadas, inicialmente a Vale, porque a Vale achava que o garimpo ia ser provisório, só que em 3 semanas apareceram 30 mil homens e era impossível tirar esses homens de lá. Serra Pelada tem riqueza, todos podem acreditar, já enricou muita gente. Aqui, escondidos no meio da floresta amazônica, estão milhares e milhares de arquimilionários. Homens que ganham até 300 mil cruzeiros por dia. Estamos chegando ao garimpo de Serra Pelada, no sul do Pará, o novo Eldorado brasileiro. E todos os dias, esta fila se repete. Dentro destes potes velhos e sujos, estão pequenas fortunas em ouro. São 30 quilos por dia. E por incrível que pareça, nunca aconteceu em Serra Pelada um único caso de roubo, um único crime. Talvez porque não falte ouro para ninguém. Serra Pelada tem de tudo que a gente quer. Mas porém ainda falta cachaça e carne e mulher. Mas porém ainda falta cachaça e carne e mulher. No filme da BBC, o filme da BBC encerra falando uma frase que eu acho muito bonita, com o típico locutor da BBC, que diz assim: seja qual for o futuro desse lugar e desses homens, a sua trajetória e o seu destino é um destino de glórias. É um pouco como eu penso isso. E eles ficaram lá até hoje. E são esses velhinhos e esses garimpeiros que mantiveram esse lugar, que continuam lutando por esse lugar em disputa, porque na verdade agora tem uma empresa canadense que está explorando o ouro de Serra Pelada num projeto de 700 milhões de dólares, que significa que não era um delírio dos garimpeiros falar sobre esse ouro. Essa empresa é blue chip na Bolsa de Nova York, essa empresa é blue chip na Bolsa de Nova York e de Toronto. Então, o sonho do ouro ou a ganância... O Eldorado existe. O Eldorado continua existindo. Aliás, tem outras fontes, outros minérios que eles estão descobrindo ali, né? Na verdade, o ouro de Serra Pelada é um ouro riquíssimo, porque era um ouro agregado com muita platina e muito paládio, que é um mineral raríssimo. E európio também, que são minerais com preço muito maior do que o ouro. E, na verdade, o ouro que foi comprado pelo governo brasileiro como ouro bruto, na verdade, era um ouro que valia muito mais. E, inclusive, esse ouro serviu como pagamento da dívida brasileira, da dívida externa brasileira, na década de 80, que era o nosso grande drama na época. E há registros de doações de quase 2.000 toneladas de platina para o Stanley Morgan em Nova York como parte do pagamento da dívida externa brasileira. While the scene was being filmed, a prospector in the crowd asked to speak to the BBC's camera with a personal message for Margaret Thatcher. Prospector Manuel de Silva. Yeah? Para a senhora informar a Margaret Thatcher que nós, os outros brasileiros aqui de Serra Pelada, pagamos a dívida que o Brasil deve ao FMI no próximo ano. Que nós temos muito ouro aqui na Serra Pelada para arranjar. Pode informar que ele empreste dinheiro ao Brasil sem medo, porque nós pagaremos aqui. Eu vou pro meu trabalho, eu vou. Tá pesado, é? Tá pesado, cara, 10 pau. Quantos quilos? 30 quilos. Que é uma das coisas que eu acho lindas no filme, porque a gente tem um certo preconceito. Aqueles homens eram formigas, são pobres, calangos, miseráveis, e pelo contrário, o filme mostra o nível de sabedoria, de sensibilidade, de conhecimento histórico dessas pessoas. E de sofrimento que eles E de tiveram, sofrimento também, mas esse é muito interessante no filme como o discurso popular se mistura a um discurso político, a um discurso histórico, como ele faz tanto sentido. E como essas pessoas semi-analfabetas, com uma base de formação cultural talvez muito precária, têm uma visão do mundo e do Brasil muito preciosa e às vezes muito mais avançada do que a gente em universidades e botequins e salas de reunião das grandes cidades não tem.
Aqui é o 16, a entrada da Serra Pelada. A gente vai para lá agora, é fazer um pagamento lá na cooperativa de um documento que a gente tem. E aí tá nessa ilusão toda, viu? Nós cuidando de documento para ver se nasce alguma coisa e não vai nascer nunca. Deixa eu te falar só um negócio. A gente nunca pode a gente dizer assim, não, eu não tenho fé, porque tudo que tem começo ele tem terminação. Gente agora, mas o cenário ainda é digno dos grandes filmes épicos de Hollywood. Centenas, milhares de homens se esgueirando nas pirambeiras, como se andassem no fio de navalha, subindo e descendo toscas escadas de madeira, chamadas de adeus mamãe. Pás, enxadas, picaretas, as mesmas técnicas usadas pelos escravos que trabalhavam nas minas do século XVIII, quando o Brasil chegou a ser o maior produtor de ouro do mundo, para compensar os riscos, aos sonhos, às lendas, às esperanças dos garimpeiros. Eles garantem que logo abaixo de onde estão cavando há uma laje de ouro, ouro que não acaba mais. Você lança o documentário praticamente na mesma época que se lança um filme de ficção do Heitor Dalia. E como você vê essa coincidência de lançamentos aí de um filme e de um documentário a respeito do mesmo tema? Eu acho que Serra Pelada permite muitas histórias e muitas leituras. Como eu sempre falei, na verdade, Serra Pelada é um lugar onde você vai encontrar 100 mil épicos. Se você olhar para cada uma daquelas chamadas formigas, para cada um daqueles homens, você tem uma história muito especial, muito única. Então, eu acho que é pertinente você ter documentários e ficções sobre a Serra Pelada. Outros filmes já foram feitos, filmes de ficção. Tem o filme americano Where the River Runs Black, que foi filmado em Serra Pelada nos anos 80. Tem Pauacatse, outros filmes já abordaram essa história. E os únicos donos de Serra Pelada são os garimpeiros, não somos nós cineastas. Eu acho interessante que tem o filme do Heitor Dalia, ainda não assisti o filme. Claro que o filme não trabalha talvez a dimensão histórica que eu acho que o lugar merece, mas é uma opção, é uma grande produção brasileira que eu espero também que faça público. E eu acho que para o espectador é muito interessante ser esses dois filmes. Ter um filme que tem um cenário mais focado na dramaturgia, onde Serra Pelada é um pano de fundo, ou um filme histórico como o nosso, onde você vai ver a verdadeira história de Serra Pelada. Aqui está a Grota Rica e esse é o morro onde surgiu a cava de Serra Pelada. Essa foto é uma foto bastante importante porque é uma das poucas fotos, deve existir 2 ou 3 fotos que aparecem ainda o morro original de Serra Pelada. Todo mundo só sabia que tinha ouro na grota. Ninguém sabia se tinha lá em cima do bico da serra. Aí depois, com essa vinda do tio Durico, que foi lá em cima, foi que nós descobrimos a Serra Pelada. Aí, pano na memória, saiu com ouro, foi vender e disse, olha, eu acho esse ouro lá em cima da serra. Quando ele voltou da venda do ouro, já estava mexendo de gente dividindo o barranco em cima da serra. Essa Serra Pelada, quando foi 6 horas da tarde, ela estava só o chão como esse bem aqui. No início dos anos 80, os comediantes brasileiros, os Trapalhões, fizeram um filme lá em Serra Pelada. Acho que foi também um grande momento da história do cinema nacional. Foi, né? Até hoje, a 8ª maior bilheteria do cinema brasileiro é Serra Pelada, o que prova como essa história está no imaginário de todos nós. Infelizmente, eu não consegui a autorização dos Trapalhões, cheguei até a conversar com o Renato Aragão sobre isso, mas foram algumas das ficções que passaram por Serra Pelada. Agora, não há como negar que tem situações que vocês vão ver no meu filme, no Serra Pelada, A Lenda da Montanha de Ouro, tem situações reais que transcendem a ficção, eu acho. E o filme tem essa dimensão, como eu sou um ficcionista também, eu trabalhei. Tem uma dimensão humana e dos personagens e das histórias que eu acho que você não pode enquadrar só como um documentário, porque tem uma leitura do imaginário e da própria dramaturgia da história em si, que é muito forte e que está presente. Como no caso de Sebastião Curió, por exemplo, que eu acho um personagem único. Se a gente for pensar no Apocalipse Now, é quase um coronel Kurtz brasileiro. Um militar que vai para o coração da Amazônia para acabar com uma guerrilha, ele acaba com essa guerrilha, depois ele fica como agente secreto, depois ele é nomeado interventor em Serra Pelada,
começa uma carreira política, rompe com a Vale e com o governo militar. E tem uma cidade cria com o aquilo nome dele. E inaugura uma cidade com o próprio nome, chamada Curionópolis, da qual nos anos 90 ele é prefeito durante 3 vezes. E agora então, vai ser na Serra ficção, Pelada, né? Vai escrever voltar isso a ser. é um personagem de ficção, onde raramente a ficção vai chegar num personagem tão rico, tão dúbio, Ele é uma tão figura. polêmico, uma pessoa muito criticada, mas que foi muito aberto para contar a sua parte na história, que é central. Na verdade, toda a história de Serra Pelada passa pelo desígnio individual do Curió e, enfim, é uma história que em si já é uma grande ficção também. Você teve medo em algum momento? Porque te avisaram, né? Olha, o pessoal lá é meio violento, é um pessoal né, complicado. Tem esse estigma, Teve mas medo? hoje eu não tive medo. Eu vivi algumas situações delicadas no começo do filme. Fico muito feliz que eles tenham me acolhido. No começo nem me deixavam entrar sozinho em Serra Pelada. Depois eu durmo lá, ando na rua, conheço todo mundo. Às vezes sou chamado de garimpeiro até muito honrosamente por eles. Mas no começo eu tive algumas situações delicadas. Eu cheguei a fazer uma entrevista com o líder sindical que estava foragido e deu uma entrevista na linha de tiro. Eu comecei a conversar com ele e falou, fecha aquela janela atrás do Vitor, porque tem 2 pistoleiros ali atrás no morro, então vamos conversar, mas é melhor fechar a janela. E a gente continuou conversando e depois eu tive uma ameaça de homens de moto, junto com policiais, que quando eu estava entrevistando uma das pessoas do Movimento Sem Terra, também criaram um clima com a equipe. Tem vários, e eu filmei vários lados dessa história, inclusive de correntes que se enfrentam muito. Mas, de novo, mesmo essas correntes diferentes me receberam muito bem e às vezes eu passava entre esses rivais, andava com uns e com outros e mesmo com todos esses dilemas eu não tive medo, porque eu estava contando uma história que é a permanência dessa história, uma história fundada no respeito à diversidade, no respeito a opiniões diferentes, e esse estigma de que o sul do Pará é uma terra de ninguém eu contesto um pouco. Eu acho um lugar interessantíssimo, um lugar muito forte da história recente do Brasil, a segunda maior província mineral do mundo, a China brasileira, um lugar que cresce quase 15% ao ano há 20 anos, onde as cidades quadriplicam, onde você tem um fluxo de imigrantes, e tudo isso para mim é muito interessante. Não é uma terra de ninguém, não é uma terra de bang-bang, pelo contrário, é um cenário incrível do Brasil contemporâneo. Sebastião Salgado, Ricardo Couto, grandes personalidades presentes aí nesta obra. Vocês, como entraram em contato? Como foi esse contato? Vocês já eram amigos, eram próximos? Não, fez tudo parte da pesquisa. Porque são pessoas que não são muito acessíveis, assim, a se levar de volta para um garimpo, enfim. Com o Ricardo Couto foi interessante, que é um grande, maravilhoso jornalista brasileiro, e o Ricardo Couto foi o primeiro jornalista a entrar em Serra Pelada. Então foi muito legal a gente ter voltado com ele lá, 20 anos depois, a registrar também esse trabalho do repórter em campo, que é um pouco parecido com o nosso documentário. Então eu segui o Ricardo e também fui até Paris para entrevistar o Sebastião Salgado, que foi uma experiência muito interessante, e também eu consegui, que é um dos grandes momentos do filme para mim, que alguns personagens das fotografias clássicas do Sebastião Salgado ainda estão vivos, que são ícones do século XX, ainda estão vivos e nunca tinham se visto nas fotos pela primeira vez. Foi fantástico. São alguns dos momentos mais impressionantes do filme, que mostram a dimensão do trabalho do Sebastião Salgado, e o Sebastião Salgado ele foi para a Serra Pelada 2 semanas antes do fim do garimpo, por incrível que pareça. O que ele retratou é o fim da primeira fase, do apogeu e o início da grande decadência. Mas eu fico feliz que isso faça parte do filme e que eu tenha o Sebastião falando sobre essas fotos, sobre esses momentos, a foto em que o garimpeiro segura o rifle do soldado, que é uma foto clássica, por exemplo, ele conta como se fosse um filme. Ele mostra o contato, então ficou muito legal, e eu fico honrado também de registrar esses grandes brasileiros notáveis ao lado de tantos personagens anônimos que são tão notáveis quanto. E eu acho que Serra Pelada pode ter um pouco dessa dimensão. Eu acho que essa história agora está guardada, tem esse lado do cinema, nós às vezes somos um pouquinho guardiões da história e das pessoas, e eu fico feliz porque eu acho que esse trabalho, essa pesquisa, esse esforço, esse garimpo árduo com a câmera e com as picaretas
está nas telas. Confiram. Obrigada. Pô, eu Prazer te agradeço. te conhecer. Foi uma honra. Assistam o filme e encontrem muito ouro. Muito por todos, obrigada. Tá bom? Cineó volta semana que vem. Tchau, tchau.